Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Líderes, o poder das conexões. Eu mesmo, Lennon Pacheco, aqui presente, e hoje o bate-papo, cara, é uma área que eu sou suspeito de falar, que é o entretenimento e principalmente levar alegria para as pessoas. Não é questão da noite, é dia, é todos os horários. E aqui, dois parceiros meus de longa data, os caras que mandam no Brasil, os caras que são mega empresários e também têm muito conhecimento sobre o que você gosta, que é ser feliz. Então, meu parceiro, João Silveira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu irmão. Muito obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo esse convite aí de vocês, né? E falar um pouquinho aqui sobre entretenimento, sobre vidas, né? E deixar memórias com as pessoas. Com certeza. E o nosso parceiro, Thiago Martelo, papai, um cara que tá com um sorriso no rosto, deve ter dormido bem essa noite, né, meu parceiro? Agora tá dormindo melhor, né, velho? Ele tá dormindo um pouquinho mais, né? Aí já ajuda. Mas obrigado, Leandro, obrigado pelo espaço aí. Vai ser muito legal poder contar um pouquinho da nossa história, poder contar um pouquinho do entretenimento, como que ele pode fazer a diferença na vida das pessoas aí, e contar um pouco sobre o Grupo Onda, o que a gente vem fazendo aí, né, no entretenimento. Maravilha. A gente sabe que a gente trabalha, todo mundo trabalha, alguns não, que alguns não gostam de trabalhar, né? Então não vou dizer todo mundo, a gente trabalha pelo menos. A gente sabe que o trabalho de você é muito importante, desde o planejamento, a gente sabe que eventos, shows, não é de um dia para o outro. É muitas vezes meses e anos de preparação. Então eu queria falar um pouco mais, Thiago, da tua história, de como começou, de quem é o Thiago, de onde que veio, filho de quem, pai de quem, porque por trás sempre de um empreendedor, de um empresário, a gente sabe que vem a família, vem aquela criação, pra gente poder chegar no dia de hoje, tem muita coisa que já passou, né, Thiago? Então, Leandro, eu sou gaúcho, né, natural de Porto Alegre. Gremista, né? Gremista. Ah, só podia! Gente boa tem que Muito ser gremista, gremista. gaúcho, pô! Aí sim! Já nasci em Porto Alegre, meus pais vieram, né, de baixo, meu pai veio do interior do Rio Grande do Sul, de Sananduva, né, lá da colônia lá, saiu cedo da colônia para ir para Porto Alegre, casou com a minha mãe, os dois começaram de baixo, costumo dizer, não me deixaram, não estão me deixando muita herança, mas estão me deixando um legado gigante, né? Show. Que eu acho que o legado às vezes é mais importante do que qualquer herança, né? Que é aquilo que eles deixaram na gente, né? Então nos trouxeram muitos valores, né? Muitas coisas legais que fizeram a gente se tornar as pessoas que a gente se tornou. Eu tenho 6 irmãos, né? Agora tenho um filho, sou casado, né? Casei aí há um pouco mais de 2 meses, mas já tô junto, já morando junto há 2 anos, né? Meu filho tem 1 ano e meio já. Mas ainda vivo o entretenimento com corpo Manda um e beijo alma, pra né? esposa, fala o nome dela, então eu sei que tu ia Joana, falar, né? Não ia esquecer, né? Joana, meu amor, um beijo, te amo, muito obrigado. Pô, Joana, nem preciso falar, casei, consegui uma mulher que eu sempre sonhei, que entende meu trabalho, respeita meu trabalho, porque não é fácil, né, velho? Imagina, ela quando a gente teve o Mateu lá com 2 meses, 3 meses, eu ainda tinha que estar presente nas nossas casas, né? Tinha que estar trabalhando e entender o nosso trabalho, né? O João pode falar também sobre isso, que teve uma filha, foi casado também. É difícil, né? Entender o nosso trabalho. Às vezes a gente deixa a família longe, né? Deixa a família em casa pra estar madrugada, à noite, trabalhando, né? E entender isso é difícil. Ainda tem que estar, né, bebê? Ainda. Presente ainda. Temos que estar. Tem que estar. Eu tenho 3 filhos também, sei que é a parte mais da nossa vida depois que é pai. Tem alguns amigos meus que não são pai, eu digo, cara, tu vai entender a diferença da tua vida antes de ser pai e depois de ser pai. Pô. Então a gente cresce muito. Eu tenho um filho de 20 anos, não parece, né? Uma carinha novinha, assim, como é que tá no vídeo aí? Mas pro pai com 16 anos, cara, e amadureci muito cedo. E isso me tornou o que eu sou hoje. Mas antes de ter o filho, Thiago, veio do Rio Grande do Sul, chegou aqui, como é que foi? Isso, então, eu era apaixonado por futebol, né? Queria ser jogador de futebol, essa era a verdade, mas acho que Deus não me deu tanto talento assim, né? Mas eu tinha o futebol e a música, adorava muito a música. Meu irmão começou a tocar cavaquinho, tinha um vizinho nosso que tocava cavaco, ele se apaixonou, começou a aprender a tocar. Aí começaram a montar uma banda, eu e meu irmão sempre fomos muito grudados, a gente sempre fez tudo junto, né? Então quando eu vi o meu irmão indo pra esse caminho da música, eu falei, opa, não posso estar de fora, preciso aprender a tocar alguma coisa, preciso estar junto nessa banda, preciso viver isso aí também. Não vou carregar instrumento só, né? Pô, não vou ser o host da banda, né? Não tem Não como. tem como. Aí peguei um tantã, comecei a aprender a tocar. Então em 2005 a gente já tinha uma banda, já tocava na noite de Porto Alegre, então toquei em várias casas de Porto Alegre lá. Comecei a tocar menor de idade na noite ainda de Porto Chalaça, Alegre. Manara, tudo. Tudo, Corde, essas daí. Então eu tocava muito lá na noite de Porto Alegre. Depois
a gente viajou, foi pro Rio de Janeiro para participar de um projeto, né, que se chamava Eterno Astral, era um projeto apadrinhado pelo Sorriso Maroto, pelo Belo. Opa! Nisso eu já tinha abandonado o futebol, já tava caindo mais na música mesmo, fui convidado pelo produtor do Sorriso Maroto na época, que era o Adriano, convidou a gente para participar desse projeto. O Sorriso foi quem, o Bruno, o Lelê, o Sérgio, quem gravaram esse disco nosso, né, da nossa banda, que era o Eterno Astral. Então ficamos lá 1 ano e meio morando no Rio nesse projeto, depois voltei para Floripa. Nisso consegui terminar minha faculdade, já fazia administração também, a parte da paralela da música, consegui terminar minha faculdade e tudo. Quando viemos para Floripa, montamos uma banda em Floripa que se chamava MZD. Não sei quem é das antigas aí em Floripa, de repente vai se lembrar. Tocamos em algumas casas aqui de Floripa também. Depois comecei a empreender, trabalhar em algumas feiras, tinha uma loja de semijoias. Então sempre trabalhei com a música e o empreendedorismo paralelo depois, assim. Sempre tinha os meus negócios, mas também nunca abandonei a música e o entretenimento. Entretenimento entrou na nossa vida, acho que meu irmão, a gente foi convidado para fazer o primeiro show do Alexandre Pires em Santa Catarina, com aquela turnê em casa, quando ele volta dos Estados Unidos, né, e vem para o Brasil com essa turnê. A gente faz ele em Florianópolis, ali no Centro-Sul. Centro-Sul. Há muito tempo atrás, a gente foi convidado para fazer junto esse show. Então ali foi o primeiro show que eu fiz, a gente tinha um percentual pequeno do show, a gente ajudava a vender os ingressos, nossa parte era mais promocional, assim, porque a gente conhecia muita gente, né, por ter banda, né, e por estar empreendendo, a gente conseguia se conectar com muitas pessoas. Então a gente foi convidado para fazer esse show, ali foi o start inicial. Depois dali, né, trabalhamos com alguns outros shows, alguns outros eventos, empreendemos em lojas de semijoias, depois virei promoter, né, eu e meu irmão juntos, né, trabalhamos também na Fields numa época, a gente cuidava da agenda da Fields junto com o Fabiano, né, que era um cara que hoje está na GDO, enfim, foi um dos professores nossos também. Depois disso, trabalhamos como promoter em várias casas aqui. A gente trabalhou no The Roof, trabalhamos no Taiko, trabalhamos no 300 como promoter em várias casas. E aí, vendo essa vida de promoter, né, a gente conseguiu conhecer muitas pessoas. Acho que fazendo à noite, assim, a gente conseguiu fazer um network muito grande. Desse network foi saindo negócios, oportunidades de negócios, né? E naquela época eu via que sempre quando a gente pegava uma casa, a gente sempre entregava um bom resultado para ela, como promoter, né? E aí a gente começou a falar, cara, tentava pedir um percentual da sociedade, tentar entrar pra ser dono que nem os caras, e os caras não deixavam, os caras, né? Não, fica aí como promotor. Ele falei, pô, tá bom, tudo certo, continuava. Até que surgiu uma oportunidade da gente abrir o Senhorita, né, na época, o ponto ficou vago, eu chamei alguns amigos que eram promoter, outros investidores, né, inclusive um deles é o André Santos, passou por aqui com a gente. Meu sócio do Senhorita aí, e aí quando a gente iniciou isso, a gente foi chamando alguns caras que eram promoters, que não tiveram a mesma oportunidade que a gente também não teve, mas que a gente construiu o Senhorita, mas pô, vamos chamar os promotores para ser sócios, para eles se engajarem, né, para eles poderem ter um negócio deles que eles vão dar a vida mais do que quando eles são promoters apenas da casa, né? E aí foi quando a gente começou, há 4 anos atrás, né? Juntamos um time ali, primeiro foi eu, o André, o Marcos e o Elimar e o Léo, né? Depois a gente foi chamando outras pessoas, né? O João era um grande amigo já admirava o trabalho dele, que ele fazia um trabalho no... Como é que era o nome da casa? Quintino. No Quintino, que era o pagode lá, um dos maiores pagodes que a gente tinha também na cidade. O João se destacava muito nesse pagode. A gente sempre saía das festas que eu era promotor, ia pra festa do João, falava, João, tô indo aí, tô chegando com a galera, me recebe aí, irmão. Bora. E aí quando ainda eu era promotor e tive o Senhorita, né? E aí chamei o João ainda, uma época, falei, pô, João, vamos trabalhar junto, vamos fazer coisa junto, né? Pô, o João também carrega uma galera, carregava uma legião de gente. Eu também. Eu falei, irmão, se a gente se unir, esquece, pô. Vamos ser grande. Aí convenci o João, né, a sair do pagode dele, ficar com a gente lá no Seu Antônio. Na época a gente fazia o Seu Antônio, a gente era promotor do Seu Antônio também. E depois convenci ele a entrar de empreender junto com a gente no Senhorita. Hoje a gente é sócio, né, do Senhorita, sócio da Heaven também junto, sócio do Porto Fino, né? Então a gente tem 3 negócios juntos aí. Sinal que deu certo, né? E aí, nesse meio tempo, né, quando a gente era promotor e foi começando a abrir os negócios, surgiu a oportunidade de entrar no Grupo Onda, né, através do Jason. O Jason nos convidou a entrar no Grupo Onda. Aí a gente vai chegar no Grupo Onda. Agora vamos, pra não ficar muito fora da cronologia, fala um pouco da tua história, João, que agora vocês já se encontram de novo aí no Grupo Onda. Agora é a tua vez, João.
Então, tenho 34 anos, né? Sou formado em contabilidade, pós-graduado em auditoria. Hoje ainda faço um curso de graduação de gestão de eventos, né? Tenho uma filha maravilhosa de 8 anos. Estou hoje há 16, 17 anos no entretenimento. É uma caminhada longa. Comecei com 17, 18 anos, né? Na parte de bartender. Trabalhava sempre com banco, sempre com outros ramos, né? E aí surgiu, né, algo de que, pô, preciso fazer alguma renda extra, né? Preciso ganhar um trocado a mais, vamos dizer assim. E aí surgiu ali a oportunidade de estar indo como bartender, trabalhando para ganhar 70, 80 reais. E dali eu já comecei a me envolver um pouco com entretenimento, né? Então ali eu já iniciei um pouco a vida de entretenimento trabalhando como bartender, mas logo em seguida já recebi um convite para ser sócio dessa empresa. E ali a gente começou a realizar alguns eventos, né? Um evento, na época, há 16, 17 anos, a gente fazia com a caixa de papelão, a entrega de ingresso e era a mesa de plástico esperando o pessoal vir. Lembro ainda que nosso primeiro evento da empresa a gente fez no Avante, em Santo Antônio. E é até de uma banda que tá até hoje, né? A gente contratou o Apogeu. Foi a primeira banda que eu contratei. Uma das mais coisas, eu acho, as mais antigas, né? Daqui, contratamos o Apogeu, contratamos toda a parte de som, fizemos lá no Avante, caixinha de tênis, a galera chegava com o ingresso, dava o dinheiro ali, mesa de plástico, e ali a gente já tinha um relacionamento trabalhando com bar e tal. E ali a gente começou uma caminhada, né? Hoje sou sócio também do Senhorita, tenho a sociedade no Barzinho, na Heaven, a gente também tem um Porto Fino, né? E estou como head de projetos hoje do Grupo Onda. Agora a gente chegou no Grupo Onda, que é um grande grupo que a gente já conhece aqui na região, o Brasil todo também. Vamos falar um pouco de como é o Grupo Onda, de como ele atua, quais as regiões que eles atuam, quais os grupos que eles também têm a questão de agitação de carreira e tal. Fala um pouco pra gente, Thiago. Então, contar um pouco como o Grupo Onda entrou na minha vida também. O Grupo Onda fui chamado pelo Jason. O Jason é um dos empresários do Menos é Mais, né? O Grupo Onda foi formado na pandemia, numa união entre players do mercado, né, que faziam entretenimento há muitos anos já. O Jason tem 25 anos de entretenimento, né, era sócio da Delphi aqui, que também foi muito conhecida em Floripa aqui já. O Jason, na pandemia, onde todo o mercado estava demitindo, onde todo o mercado estava se defendendo, né, porque a gente foi no entretenimento o primeiro a parar na pandemia, né, e o último a voltar, então foi um momento bem difícil. Naquele momento o Jason conhecia e já tinha feito alguns negócios com o Diogo do Ilho, da Pira Entretenimento do Rio de Janeiro, né, na época ele era empresário do Dilcinho, né, do Atitude 67, enfim, e também com o Neto Piatã, de Salvador, da rádio Piatã, que é a maior rádio de pagode de Salvador lá, né? Então, quando eles se uniram na pandemia ali para montar um negócio, eles começaram a ver, cara, a gente tem a chance na pandemia de um tempo aí para estruturar um negócio onde tem uma capilaridade nacional, né? A gente conseguir fazer algo onde a gente atua aí aqui no Sul, o Diogo, né, tem uma representatividade grande no Sudeste, o Neto no Nordeste, enfim. Eles foram construindo as bases desse negócio na pandemia, preparando o negócio para quando o mercado voltasse, né, a gente estivesse preparado para atender as demandas do mercado. O Jason, nessa época, vira empresário do Menos é Mais. Então, quando o mercado volta, e ele volta muito, né, com uma demanda muito reprimida, ele volta muito forte, o Jason me chama, fala, cara, eu tô viajando muito com Menos é Mais, né, preciso de alguém para ficar aqui no Sul, para cuidar dos nossos negócios no Sul e tal. Na época entrou eu e meu irmão juntos, né? Então a gente largou alguns negócios nossos, as atenções de alguns negócios que a gente tinha, para focar no Grupo Onda 100% ali naquela época. O Grupo Onda hoje ele tem filial em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, né? Ele atua em 5 atividades, se eu não me engano. A gente tem a atividade de realização de evento, que é quando o Grupo Onda entra de sócio daquele evento, né, e produz aquele evento junto. Ele tem a atividade de produção de evento, que é quando alguém tem um evento e quer contratar algum braço de produção do Grupo Onda. Por exemplo, Paulina vai fazer um evento e precisa de alguém para cuidar do marketing comercial. A gente tem um time de marketing comercial que a gente pode vender para o Lena para fazer isso, né? Vou fazer uma festa corporativa e quero que a produção seja 100% do Grupo Onda, desde o artístico, da produção, do marketing,
marketing, comercial, enfim, de tudo. Também vendemos esse serviço. Então já são dois. A gente tem o serviço de representação artística, que é quando a gente representa os artistas no sul do Brasil inteiro aqui. Então a gente tem hoje 80% dos artistas de pagode exclusivos, né? Representa alguns artistas de trap, alguns artistas de sertanejo também, alguns artistas de funk. Então hoje você quer contratar... Se eu quiser fazer um evento, então eu chamo o Grupo Onda, ele a gente me diz o que consegue eu os tenho de artistas. disponibilidade de artista Exatamente, e tal. exatamente. Por exemplo, tu quer fazer um show de pagode, tem até, sei lá, 500 mil pra gastar com atrações. O que tu tem aí de possibilidade pra mim, na data tal, no lugar tal, enfim. A gente faz um estudo de... Não só de quem tem. a venda do artista, mas também a produção do evento, né? Pô, hoje eu quero contratar um artista, mas eu não sei realizar evento. Então a gente tem um braço dentro do Grupo Onda que ele faz toda essa gestão de produção de eventos. Isso é legal falar, porque eu e meu irmão que tá ali, o Rodrigo Baritini, tem uma marca de roupa que essa aqui é a Zero Love. Já segue lá Zero Love Roupas, que é nós, tamo junto. E a gente quer fazer também um evento de 1 ano da marca. Legal. E a gente tá, pô, cara, a gente tem que ver alguém que tem essa situação de já ter o artista, já ter a data. Legal. Então a gente já sabe, meu irmão, ó, já achamos os caras lá, Grupo Onda, isso aí. que eles já vão fazer tudo pra gente só vai estar com capital e com o nosso rostinho, entendeu? Que vai vender isso. bem também. Deixa que o resto a gente faz, meu velho. Os bastidores a gente trabalha. Então toda essa parte também o Grupo Onda faz. Então a gente tem aí realização de eventos, produção de eventos, representação artística. Então, alguns artistas a gente representa de forma exclusiva. Se tu for contratar, vai ter que passar pela gente. Sim. E alguns artistas a gente faz esse intermédio do negócio. A nossa representação artística, ela não é simplesmente uma venda. A gente faz um 360 da venda. Então, a gente une o empresário do artista, o escritório do artista com o contratante. Então, a gente tem dentro da representação artística o produtor artístico, que é o cara que cuida de toda a parte de técnica, camarim, hotel, logística, tudo isso. A gente tem o CS, que é o cara que vê os objetivos do contratante, vê os objetivos do escritório do artista, né, e tenta fazer um sucesso dessa jornada, né, toda. Ele acompanha a jornada... É o sucesso do cliente, né? Ele tenta acompanhar a jornada do início ao fim. Então é o nosso CS, o sucesso do cliente. A gente dá um suporte, né, sensacional pro contratante. Exato. Então hoje o contratante... Facilita, né? Muito. Tem diversos contratantes hoje pelo Brasil, né? Então esse ponto dentro do Grupo Onda de CS, ele dá um suporte incrível pro cara, desde ações de marketing, ações comerciais, de como realizar o evento. Então ele pega um pouco do nosso conhecimento geral ali e dá um atendimento especializado para esse contratante. Até porque vocês já têm, né, Thiago e João, todo esse conhecimento de público, de estratégia. Então é muito mais viável, muito mais fácil, cara, para vocês fazerem essa parte, né? Sim, com certeza. A gente consegue ajudar, né, os produtores a ter mais sucesso na jornada deles, né? E também a gente, quando a gente começou a trabalhar nessa representação artística, a gente não queria ser só um atravessador, alguém que pegava o teu artista, vendia pro outro e tchau. Não fazia nada. Não, cara, vamos acompanhar a jornada toda, né? Vamos garantir que o artista vai sair da casa dele, vai ter um palco bacana para ele tocar, que o contratante vai cumprir o rider de palco dele, vai cumprir o rider de camarim dele, vai botar ele num hotel bacana, porque querendo ou não, tá tirando vidas, né? Não só do cantor, mas da banda, de todo mundo. Sim, da A família cidade toda, deles, né? pra ir pra uma outra cidade, então tem um cuidado com isso, né? E aí, muitas vezes não se vê esse perrengue do artista, né? Esse É, perrengue do artista de ir até a cidade, pô, chegar lá, às vezes o hotel não tá reservado, o camarim não tá pronto e muito se fala de, pô, o artista tá vindo aqui fazer um show, tem o cachê, mas, cara, ele deixa todo final de semana a família, ele deixa a família dele em casa para viver datas comemorativas que ele não tá com a família para estar entregando algo no show, no evento pro público, né? Então precisa pelo menos ter um carinho, uma atenção também disso, e essa parte de representação artística eles fazem muito bem isso, né? Que é receber o artista e deixar o artista realmente com aquele carinho que merece, né? Para atendimento e fazer um show com tranquilidade. Ô João, como que chega na tua parte lá dentro do Grupo Onda a questão do show? Show do Menos é Mais. Passa por alguns setores até chegar em ti, ou é feita uma reunião antes, todo mundo já sabe como vai ser os eventos? Como que é a tua função lá dentro? Eu hoje sou head de projetos do Grupo Onda, né? Então a gente faz todo um pré-planejamento estratégico, né? Então tem a parte de representação artística, como o Thiago estava falando, os 5 formatos do Grupo Onda, que também ali a gente fala também de gestão de label, né? Então a gente tem da minha parte a produção de evento, a gestão de label e a realização de eventos. Então hoje a gente faz a gestão de algumas labels, o Grupo Onda, né, em si, né, então Ensaio da Anitta, Sorriso das Antigas, Churrasquinho Menos é Mais,
Então essas labels são gestão do Grupo Ondas, que é gestão do Grupo Onda, que também é um ponto do Grupo Onda, tem a produção de eventos e tem a realização. Então a gente já planeja o nosso ano agora, né? Agora em agosto, setembro, a gente já está planejando o ano de que vem. 2027. E aí a gente tem algumas marcas que a gente constrói, né? Inclusive agora no final de semana, Floripa Também Samba é uma marca, uma construção nossa, né? Temos o Réveillon do final de ano, tem para ano que vem Churrasquinho, Menos é Mais, né? Então tem uma série de planejamento que a gente vai construindo conforme a nossa agenda. Então chega esse planejamento estratégico, a gente faz em conjunto, né, com o Jason, né? Eu, o Thiago, o Jason, a gente constrói esse planejamento estratégico para o ano de 2027 e a partir daí a gente tem as datas, né, na nossa agenda. E aí a gente começa esse nosso planejamento antecipado de meses, né, fazendo a construção, a estratégia desde o lançamento de planejamento de marketing, lançamento de planejamento comercial, fechar os artistas para a gente começar a colocar o evento para rua e construir esse 360 do entretenimento. Só para entender, então, Leno, a gente, nessa parte aí de planejamento, a gente começa a fazer o planejamento de vários eventos um ano antes, né? 12 meses antes, alguns mais, né? Alguns até um ano e meio antes, dependendo do tamanho do evento que a gente está falando, né? E ele começa a startar a produção daquele evento, né? O planejamento de lançamento, muitas vezes 6 meses antes. Então é um trabalho que ele vem já de antes, né? Como o João falou, né? Lembro bem, a gente tem mais essa atividade de gestão de labels, né? Que é quando o Grupo Onda, ele apresenta um projeto para o artista, né? Vamos, ó, tô com uma ideia aqui, vamos fazer um projeto nesse nível aqui, Sorrisos Antigas. Vamos levar a mesma experiência para o Brasil inteiro, replicar essa experiência para o Brasil inteiro. Então, se tu for num Sorrisos Antigas, às vezes no Rio, e for num Sorrisos Antigas em Porto Alegre, for num Sorrisos Antigas aqui em Floripa, a experiência que o cliente vai passar é a mesma experiência, vai ter os mesmos peak opportunities, mesmo túnel de acesso, mesmo palco. Então, a experiência a gente mantém um padrão para levar para todas as praças, né? E esse braço é um dos braços também que a gente está tendo bastante sucesso, vem se tornando bastante referência no Brasil inteiro. A base do Rio é uma base que é muito forte em criar essas labels também, né? A filial Sul agora também criando algumas, como Floripa Também Samba, tem o Samba Porto Alegre, que já é também uma label bem consolidada em Porto Alegre também. Então a gente tem mais esse braço, e aí o último braço é a gestão de carreira, né? Que é quando o Grupo Onda é empresário do artista, cuida da gestão de carreira do artista, e hoje nesse braço a gente tem o Menos é Mais, né? Que graças a Deus vive um grande momento, né? Menos é Mais tá nos top 3 aí em todas as plataformas digitais já, né? há um bom tempo, nosso né? Parceiro Digo também, né? Tá nessa gestão de carreira. O Digo também agora com de o vocês Digo, também? Entramos agora com o Ele Digo é muito bom, muito bom. Pô. Trouxe uma pegada diferente, né? Já faz um sucesso já no Nordeste, né? Tá começando o trabalho dele agora no Brasil inteiro. Gravou a música com o Léo Santana, Hipnotiza, que, né, realizou o Brasil inteiro. Então, é um artista que a gente tá apostando muito também. E agora, nos próximos anos, vai estar com a gente em diversos festivais, diversas Sul agora turnês no também Sul. A gente realizou Gerações, né? Aqui em Floripa, ele também estava aqui. Isso. Né? Então, já está começando a trilhar um caminho saindo um pouco mais da Bahia. Tem mais algum evento esse ano ainda do Grupo Onda que vai acontecer aqui nessa nossa região? Tem. Bastante. Quer dar um spoiler aí, João? Bastante. Estamos agora finalmente na construção do nosso Vibra Pagode, né? Opa! Vibra Pagode. Isso aqui vai sair quando esse corte? De repente esse corte sai antes do lançamento, vai dar esse spoiler aí. A gente está na construção, finalizando os últimos detalhes aí pra gente estar lançando nosso Vibra Pagode, que vai vir com o Thiaguinho, Belo, Turma do Pagode e o Digo. Pô, aí a gente tá falando de Alto monstros, escalão, né, cara? Alto escalão. Cara, e como que vocês conseguem fazer essa questão de gestão das pessoas? Vai ter um evento que vai ser em Salvador, vai ter um evento que vai ser em Porto Alegre, um evento que vai ser aqui. É sempre os mesmos que vão para manter a qualidade de todos que vão é a mesma? Como você consegue fazer essa gestão, assim? Porque, como tu falou, a entrega tem que ser igual, né? A entrega Sim. tem que ser a mesma. Então, a gente hoje tem, nas filiais, cada filial tem o seu time, né? Sim. Eu e o João, a gente participa da filial Sul, né? Que cuida de eventos em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, todos esses eventos nesses 3 estados, a gente que atua, né? O João hoje é o head de projetos, então ele está à frente de praticamente todos os eventos que a gente realiza, né? E dos eventos que a gente faz produção também. Então, esse braço aí, o João que toca.
a gente tem a filial do Rio, que daí tem um time no Rio de Janeiro que cuida, né? Essas labels que a gente falou aí, por exemplo, Ensaio da Anitta, Sorrisos Antigas, agora tem o Sorriso Eu Gosto, né? Que vem também esse ano. Eles são produzidos pela filial do Rio, mas quando ele vem pro Sul, a gente atua como um parceiro local junto com a filial do Rio aqui. Então, quem é responsável por construir a mesma experiência e manter a mesma experiência é sempre quem tá fazendo a gestão da label, que daí, nesse caso, do Sorrisos Antigas, do Sorriso Eu Gosto e do Ensaio da Anitta, é a filial do Rio. Eles criam uma experiência padrão. Quando eles vão pra praça local, eles mostram lá no caderno técnico deles, tudo como é que a gente vai atuar na praça, né? E tem que ter daí algum padrão mínimo de experiência, né? Que a gente tem que levar pra cada praça. Então, aí nos eventos do Nordeste, quem atua é a filial do Nordeste, né? A filial do Salvador. E nos eventos de São Paulo, a gente tem em São Paulo lá um hub de negócios, né? Que daí a label do churrasquinho fica em São Paulo, a gestão, né? A gente tem outros negócios lá em São Paulo que aí fica tudo nesse escritório desse hub aí. Mas falando um pouquinho dessa nossa gestão de eventos, né? A gente realiza e produz esses eventos no Sul, né? Como o Thiago falou, de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a gente, né, nessa última agenda aqui nossa agora de 2026, a gente está falando de aproximadamente 40 eventos. Aí como que a gente vai construir esse mesmo padrão em todos os eventos? Então a gente tem o time hoje do Grupo Onda é um time muito competente, né, desde time comercial, time de marketing, time de produção. Então a gente conta com parceiros locais, né, que têm credibilidade no mercado. Então hoje a gente vai realizar evento em Curitiba, a gente tem um parceiro local lá muito forte, a gente vai realizar evento em Porto Alegre, a gente tem um parceiro local muito forte, em Santa Maria. Em todos os eventos a gente coloca os objetivos do Grupo Onda e as premissas do Grupo Onda para realizar aquele evento, né? Fazendo toda a gestão com o nosso time. Então, com base nisso, a gente trabalha, né, com os pilares nossos principais lá, nossa entrega de serviço, né? Vai ter que ter tanta metragem de bar para a gente atender o nosso público, vai ter que ter um acesso com essa metragem, vai ter que ter todo a parte de banheiros, tem que ter um número que a gente vá ter um cálculo de banheiro para atender sem fila. Então, a gente tem uma base que a gente vai levando para onde a gente vai realizando eventos, isso tudo já com um planejamento, já com uma construção e com um time competente que vem dentro do Grupo Onda para a gente estar entregando esse serviço, não só aqui em Floripa, mas estar entregando esse serviço nos outros estados também que a gente vai fazendo a gestão. Leno, é conta, né? A gente faz uma conta aí de metro quadrado de metragem de frente de bar por pessoa, de cabine de banheiro por pessoa. Não tem achismo, né? Não. A conta tem que bater. Segurança por pessoa. Segurança por pessoa. Então, Baia de acesso por pessoa, então... A gente criou um padrão, assim, que a gente padrão. consiga replicar, né? Cara, vamos seguir essa conta aqui, que é uma conta de segurança, a gente sabe que vai ter. Então, quando a gente vai fazer um evento lá em Porto Alegre, a gente conversa com o sócio, cara, tem que ter essa conta mínima aqui, né? Esse é o padrão que a gente entrega pra gente não correr nenhum risco, né? E como o João falou, a gente tem um time bem competente. Hoje, a filial Sul conta com 30 pessoas, né? Então, a gente é um time que tá crescendo mais, provavelmente até o final do ano a gente chega a 40 pessoas aí com as contratações que a gente tá colocando no mercado. É um time que vem crescendo, a gente tá com desafios grandes, né? A gente vem pegando cada vez mais eventos para produzir, mais eventos para realizar, e também a gente tem o time de representação artística que tá, né, voando. A gente vem conseguindo dobrar faturamento ano após ano nessa parte de representação artística. Também é um braço muito forte nosso que a gente tá tendo, né? Eu acho importante falar também, para quem tá vendo a gente ou vai ver depois, em algum momento, que vai ficar aí pra posteridade, esse nosso podcast aqui. Quando a gente fala de entretenimento, algumas pessoas pessoalmente em festa, bebida e alegria, mas tem toda uma preparação por trás disso, como o João falou, e o Thiago também, já começa em agosto desse ano, planejamento para o ano que vem todo, o crescimento de oportunidades de emprego dentro da empresa. Então, quando é feito um evento, além de toda a preparação que tem isso há um bom tempo atrás, a gente tem que entender que é geração de emprego, é uma movimentação em toda a região. Então a gente sabe que não é somente a parte de festa, de bebida, ir lá e ser feliz, enfim. E a gente sabe que uma empresa séria como o Grupo Onda, como vocês também, a gente tem todo o planejamento para que dê certo, mas tem muitas coisas que fogem do nosso alcance. Então, tudo isso, principalmente, João, nessa parte de planejamento, a gente já tem essa
margem de que se alguma coisa der errada é o mínimo, né? Porque tem todo o planejamento, esforço com tudo, né, cara? Desde o pessoal que vai vender o ingresso, que vai produzir e principalmente também a data do artista, como a gente sabe que, pô, Menos é Mais, Anitta, Sorriso Maroto, são bandas e artistas que não têm agenda, né, cara? Então praticamente é o ano todo, todos os finais de semana que os caras têm de já pré-agendado, então às vezes não tem como arrumar uma outra data, né? É complicado, então as pessoas têm que entender que é toda uma gestão feita, em algumas situações não tem o que fazer. O planejamento todo. Na minha casa, eu tenho 3 filhos. Tem risco, né, de quebrar alguma coisa, de machucar ali, a gente não quer que aconteça. Mas a tua família é uma empresa. Então tem essa gestão também. Então a gente sempre trabalha sério e certo, Grupo Onda também, e a gente sabe que algumas situações acabam fugindo do nosso planejamento, mas que faz parte também, porque o pensamento é que sempre dê certo, né? Sim, com certeza. E até falando um pouquinho do nosso filho que nasceu agora, né, do Floripa Também Samba, a gente passou por situações dessa, né, situações realmente de que a gente tinha o pedido de adiamento, né, desse evento. Então foi um pedido e quando a gente para olhar, como você falou, não é somente colocar o artista no palco e entregar isso. A gente está falando ali de aproximadamente 1.700 pessoas de emprego direto que a gente está trabalhando, né? É uma construção, é um planejamento de meses. E o artista também não tem essa data assim com essa facilidade. Então a gente viveu isso agora, né? Recentemente a gente viveu esse pedido de adiamento, de às vezes, né, questão climática, né, que foge um pouco do nosso controle, né? Mas a gente, com toda a responsabilidade, a gente sempre em contato com Defesa Civil, com a segurança pública da cidade, né? A gente trabalhando em conjunto para a gente fazer com que essa entrega seja uma entrega de segurança para o público, né? Que não fuja do nosso controle, que a gente tenha a segurança de quem for lá assistir realmente saia com o que é o nosso objetivo, né? Saia feliz, que tenha memórias ali daquilo, né? Que possa estar vivendo isso, né? Não só no agora, e sim guardar essas memórias para o futuro. Então a gente constrói esse evento não de um dia para o outro, né? Não de uma semana, né? A montagem, né, é de 10, 12 dias, mas o planejamento dele não é de 10, 12 dias, o planejamento dele é de meses, né? Desde a construção de qual vai ser o nome, de qual vai ser a identidade do evento, quais as cores, como a gente vai impactar a cidade em si com a marca do evento, de como é que a gente vai conectar isso, toda a geração de emprego que a gente está falando, o turismo, toda a economia que a gente envolve a cidade. Então esse planejamento, ele é de meses, né? E essa construção é de meses para a gente entregar o que a gente entregou nesse último final de semana, né? Foi uma construção e uma marca que eu acredito que vai ficar aqui na cidade e vai ser, por muitos anos, ela fixa aqui como um pagode, uma referência do samba e pagode, do gênero, com a marca Floripa Também Samba. Leno, a gente, eu costumo falar, a gente tem que dar o melhor da gente naquilo que a gente tem controle, né? Tem coisas que a gente não tem o controle e aí a gente tem que estar preparado, claro, dentro das normas de segurança, tudo, em contato com todos os órgãos de segurança. Eu vi o esforço do João, de toda a equipe nesse evento que a gente teve. Realmente foi um trabalho que a gente começou 10 dias antes da montagem, 12 dias antes, né? 11, 12. Então foi um trabalho que veio de mais de uma semana de montagem, assim, e perto do evento a gente foi vendo tudo o que aconteceu ali, mas graças a Deus, Deus foi tão bom que depois do primeiro show, o céu abriu, meu velho, veio até a estrela, a gente conseguiu falar, cara, Deus é muito bom com a gente, né, velho? Tá louco, que quem foi conseguiu curtir um festival incrível, com grandes atrações, né, as atrações todas entregaram muito, e a gente conseguir ver, depois de todo o esforço que a gente teve, né, no pré-evento, tudo, ver a alegria das pessoas ali. A gente falou até na terça-feira na empresa, a gente juntou todo mundo e falou, cara, eu vi todo mundo ali se dando o máximo para fazer aquilo ali acontecer, e aquilo ali mostra o quanto que a gente é pertencente ao nosso propósito do Grupo Onda, que é tornar a vida das pessoas mais leve e feliz. A gente deu o máximo para entregar o nosso melhor, e aí depois, graças a Deus, Deus abençoou, abriu o céu e a gente via as pessoas lá chorando, teve pedido de casamento no palco. Então olha quantas vidas são transformadas através do nosso trabalho, né? Eu acho que é isso que mexe muito com a gente. A gente que faz evento, a gente sabe, cara,
tem que ser apaixonado, velho. Tem que ser apaixonado, porque é uma loucura realmente o que a gente vive lá, né? Do início ao fim do evento, a entrega, todas as emoções que estão ali dentro, né? Tudo que a gente emprega ali dentro, toda a energia, o esforço que a gente emprega ali dentro, que todas as pessoas empregam ali dentro, para ver o resultado final, que é a alegria das pessoas no final, né? A gente vê fotos ali das pessoas chorando, a gente vê fotos das pessoas gritando, né? A gente, via gente teve pedido de casamento em cima do palco no show do Ferrugem, então são memórias que aquelas pessoas vão levar pro resto da vida, né? A mulher vai lembrar desse momento que foi pedido em casamento no show do Ferrugem, no Floripa Também Samba, o resto da vida dela, entendeu? E quem proporcionou esse momento pra vida delas foi a gente, junto com os artistas, com todo mundo, né? Então, a gente faz parte desse momento, né? Que vai ser eterno na vida delas. Então, isso mexe muito com a gente, com o entretenimento. Tem que ser realmente apaixonado, sabe? E esse evento, especificamente ele, tem que fazer um agradecimento, né, enorme pro nosso time do Grupo Onda, né? O time do Grupo Onda, ele foi muito resiliente nesse evento, né? Ele trouxe a marca Floripa Também Samba para ele, então trouxe esse pertencimento pro time. Então, o time estava, né, a chuva caindo 6, 7 horas da manhã, o time estava correndo para um lado e pro outro para fazer os últimos detalhes do evento. Então, se não tem essa equipe, né, esse time jogando junto, né, pessoas, depende de pessoas trabalham com pessoas, e a liderança disso em conjunto com todos foi importantíssimo, né, para a gente entregar. O time realmente vestiu a camisa do início ao fim. A chuva caindo 6, 7 horas da manhã, e a gente viu o time lá acreditando que ia melhorar, que ia dar certo, que o resultado ia vir. E no final, né, como o Thiago comentou, Deus, graças a Deus, abençoou pra gente entregar esse evento aí. Os comentários ali na nossa rede social realmente foram muito positivos com a entrega do evento. No pós-evento tivemos muitos elogios, né? Até deixar aqui gravado, né? Parabenizar esse cara que fez uma liderança incrível, não só com o nosso time, né? Mas, como ele falou, ele liderou mais de 1.700 pessoas do início da montagem ao fim da montagem. Então, esse impacto, né, que a gente tem, e não é fácil, né? Tu conseguir liderar toda essa equipe nessas condições, tudo, continuar fazendo a equipe, cara, vamos lá, vai dar tudo certo, né? Fazendo reunião com os órgãos competentes, tá tudo certo, tem segurança, vamos fazer nossa equipe de engenharia, técnica, tudo, né? Eu via o esforço dele, vi o esforço de todo o time, mas deixar aqui o parabéns, né? Não só pro nosso time todo, mas parabéns também pro João, né? Liderou o time de verdade nesse evento, e como o João falou, existe um dado muito importante que às vezes as pessoas não sabem. A cada um emprego direto que um evento gera, ele gera 16 empregos no hub setorial todo, né? Aí hub setorial a gente tá falando aí de hotéis, restaurantes, salão de beleza, né? Tudo que envolve esse hub setorial quando existe um evento. Então, se a gente teve aí em torno de 2 mil empregados, 1.700, 2.000 empregados diretos nesse evento, a gente tá falando isso vezes 16, né? No hub setorial todo, ou seja, é um número gigantesco para um evento, né? A gente tem um dado econômico que a cada R$1 empregado no evento, ele gera 7, né, para a economia local da cidade. Então nós estamos falando de um evento que às vezes fatura aí 2 milhões, 3 milhões de custo que ele tenha, então a gente está falando de movimentar 35 milhões na cidade. Cara, então o poder que o entretenimento tem de emprego, de impacto econômico, né, e de fazer com que as cidades se tornem destino, é muito grande. Então tu vai ver, Floripa Também Samba teve a sua primeira edição aqui, né, e tem tudo para ser o maior festival de samba de Santa Catarina. Então tu imagina quando ele for se consolidando, quantas pessoas vão vir de diversos locais para esse show. Nessa edição a gente teve 15, 20% do público vindo de fora, São Paulo, né, teve público vindo do Rio Grande do Sul, teve público vindo do Centro-Oeste, ou seja, cara, muita gente vindo para curtir um evento na nossa cidade, movimenta a nossa cidade. Vê aí exemplos de eventos como Gramado, Festival de Gramado. Gramado se tornou Gramado, claro, tem todos os seus atrativos, tudo, mas o Festival de Gramado potencializou muito Gramado também, né? Barretos, né, com o Festival de Barretos, Blumenau com o Oktober, né? O Rio de Janeiro, que é um expert em fazer eventos para atrair turismo, agora veio com todo mundo no Rio, né? Olha quantos milhões de pessoas vêm do mundo inteiro pro Rio de Janeiro, né? Então, o impacto que o entretenimento pode deixar nas cidades, né, é gigantesco, se a gente for imaginar assim, né? Se a gente for ver. Eu acho importante falar isso, porque nós somos de uma época, nós três aqui, a maioria que tá vendo esse podcast também vai ver, dessa transição da não internet para internet, né? Então, hoje em dia, ela ajuda muito, mas mal usada atrapalha muito. Então, esse espaço aqui é importante para vocês poderem falar o que já foi falado aqui, porque, cara,
eu jogo futebol. Eu saio de casa pra jogar futebol. Se chover, eu vou ficar 2 horas na chuva. Eu já tô sabendo disso ali. Ou frio, enfim, dependendo da situação climática que a gente não consegue controlar. Só que teve pessoas que cortaram a grama do campo, que regaram o campo, que marcaram o campo, que fizeram o evento acontecer há dias atrás, há horas atrás. Então, se é ruim, é muito pior pra quem tá fazendo. Ah, sem dúvida. Porque quem tá fazendo quer que seja tudo perfeito. Só que, como tu falou, pô, tinha gente ali desde de manhã na chuva, no frio, trabalhando. E como que é a preocupação da empresa quando começa a ficar frio ou chuva? É o dobro de saber que tem que entregar mais, tem que correr mais, trabalhar mais. Então, as pessoas acabam, poucos, né? Porque a gente sabe que quem realmente tem o entendimento de como se trabalha uma empresa, de como se faz um evento, de como a gente consegue organizar, a pessoa sabe do trabalho que teve de 12 dias antes de montagem, de 6, 7 meses antes de preparação do evento, de falar com o artista, de logística, de hotelaria, é todo o entorno que envolve para entrega ali, às vezes, de 4, 5 horas de evento, para quem tá indo assistir, para quem tá indo ver o seu artista realizar um sonho de receber de casamento no palco. Então, são memórias que foi criada não naquele momento ali, mas 6 meses atrás, 12 dias atrás da montagem. Então, é importante ter falado isso aqui para poder deixar claro para as pessoas que o trabalho é feito com honestidade, com hombridade, com seriedade, porque senão não teria esse sucesso que tem. A gente sabe que ninguém cai de paraquedas no sucesso, é uma coisa que já vem desde os 16 anos, desde muito jovem, buscando e se tornaram homens, empresários de sucesso. Então, nosso aqui agradecimento pelas pessoas que vocês são, pelos empresários que são, e por também deixar claro aqui realmente o que acontece por trás só de chegar lá e comprar o teu ingresso e poder ver o artista, porque nada é fácil, né? Não é da noite pro dia que as coisas acontecem. E é importante falar que também a gente, né, todo esse cenário, quando a gente recebe todas essas mensagens aí, a gente também visualiza a entrega para o cliente, né? Quando a gente fala, a gente tem o lucro financeiro, né? E tem o lucro moral, né? O prejuízo financeiro e o prejuízo moral. Para um evento ser bem sucedido, né, ele precisa dos dois, né? Precisa do financeiro e o moral também. Mas para a gente sempre dá prioridade para o nosso lucro moral, né? A nossa entrega. Então, realmente, a preocupação com o cliente, ela vem primeiro, a preocupação com o serviço vem primeiro, né? Antes de qualquer coisa de entrega de lucro financeiro, a gente vê o nosso lucro moral para a entrega do cliente. Tiago, pra gente poder encerrar, que tudo que é bom dura pouco, um bate-papo aqui, a gente poder falar mais, vai durar uns 8 episódios, e a gente pode sim voltar, estão convidados em outro momento, pra gente poder falar do próximo evento também, porque, cara, é sensacional, a gente sabe que quem gosta de ser feliz, nem que for um evento pela televisão assistido, faz uma diferença, porque às vezes tu tá num dia ruim, a gente sabe disso, eu vivo também em eventos, não que eu viva na noite, tá, eu vivo em evento, de tarde também é evento, de manhã também, isso aqui é um evento, né, que eu vivo na noite, mas a gente sabe que esse cara tá num dia tão ruim, que, cara, hoje eu vou ver o Ferrugem, hoje eu vou ver o Pérez, hoje eu vou ver a Anitta. É uma coisa que já faz o teu dia melhor. A gente sabe que a gente precisa disso, porque só de trabalho não tem como se viver, só de coisa pesada. Então, essa parte de tu ter um dia pra ir lá cantar, botar pra fora, chorar, se emocionar, isso também faz bem pra gente. Então, se não fosse o entretenimento, eu acho que faltaria um pouco de alegria nas pessoas também, né? Pô, sem dúvida, então, né? Muito obrigado por ter vindo aqui falar um pouco da história de vocês, do Grupo Onda. Deixa teu recado final pra galera e o que vem pela frente também de planejamento, porque, cara, a gente sabe que o céu é o limite, né? Bom, agradecer, né, Helena, primeiramente esse espaço, acho que é o espaço pra gente contar um pouco da nossa história, né, contar um pouco de onde a gente veio, como que as coisas são construídas no nosso dia a dia, né, a gente quer convidar todos para conhecer os nossos empreendimentos, né? Tanto o Senhorita, quanto a Heaven, quanto o Porto Fino, nosso restaurante em Santo Antônio de Lisboa também, que está aí há pouco tempo, mas já está recebendo muita gente lá, graças a Deus. E convidar vocês para os nossos próximos eventos do Grupo Onda. Fique ligado na nossa agenda, vai vir muita coisa boa por aí. A gente vai ter eventos aí com o Matuê, né? Com Maestria. A gente vai ter, como o João falou aí agora, o Vibra Pagode, né? Que vai ter Belo, Thiago. A gente vai ter o nosso Réveillon, que vai ser lançado também com muitas novidades esse ano, né? Então a gente tá bem ansioso aí para também lançar esse Réveillon. Temos o Churrasco on Fire, né? Também que vai vir, que é uma label, né? Do Israel Rodolfo, que gigantesca aí. O que mais que a gente tem? Temos o Rosa Summer também, que é em Bituba, que é um weekend nosso lá também de 3 datas, com grandes atrações, né? Então a gente tem bastante coisa aí até final de ano e bastante coisa pro ano que vem também. O Churrasco on Fire, desculpa, só é com o Fernando Sorocaba, né? Com o Israel Rodolfo, me perdoa. Mas é um grande evento, viu? Um evento, um palco 360, com experiência de churrasco, né? Uma experiência bem diferente no evento que a gente vai trazer. Essa aí a gente manja, né? Churrasco é a nossa, né? Pra gente, né? Mas nesse daí nós vamos estar curtindo, né? Vocês vão estar pra trabalhar um pouquinho e curtir um pouco. Thiago, meu parceiro, obrigado. João.
Muito obrigado pelo espaço, Leno, né? Agradecer de novo aqui por essa fala. E deixar um recado que o que nos move, né, realmente é a entrega, ver as pessoas criando memórias, né, saindo do evento feliz. Então isso pra gente é muito gratificante. A gente é um segmento que foi uma decisão, né? Não foi algo que a gente realmente a gente escolheu estar aqui, né? E quando a gente entrega um evento e a gente vê as pessoas felizes saindo de lá, criando memórias, isso pra gente é imensurável. Esse foi mais um episódio do Café com Líderes, o Poder das Conexões. Já segue aí Thiago Martelo, João Silveira, Coffee Night, Café com Líderes, Estúdio Falaê e também a 09 Roupas. Tamo junto, até a próxima e é nóis. Valeu!